Agora, candidato, os crimes contra o presidente Temer, levantados pela Procuradoria-Geral da República, eram organização criminosa, corrupção passiva, obstrução de justiça. Não é uma incoerência o senhor carregar aqui no Paraná uma bandeira anticorrupção e em Brasília não permitir que o presidente Temer seja nem investigado? Eu permiti que ele seja investigado. Aliás, eu não tenho nem esse poder para permitir ou não. O presidente da República será investigado quando ele sair do cargo. Ele vai ser investigado e, se for culpado, ele será condenado. Mas o senhor não estaria permitindo com isso que um presidente acusado de todos esses crimes graves permaneça no cargo e possivelmente, caso ele seja culpado, repetindo e continuando esses crimes durante mais de um ano, sendo que ele poderia ser removido e acabar com esse problema? Não, era uma denúncia. Mas uma denúncia que tinha áudios graves, tinha delações, muita consistência. E ele vai responder por elas no momento certo. Só não posso atrapalhar o andamento das coisas no país para tirar um presidente, para que assuma outro, para que a gente tire o outro também, porque o outro também está envolvido em corrupção e está sendo investigado também, até que se termine o mandato. Agora tem eleição, nós vamos decidir quem vai ser o presidente da República a partir do ano que vem. Falando em MDB, a gente está falando de Michel Temer aqui, agora o senhor é filiado ainda, né? Está disputando pelo MDB. O senhor sempre diz que é do MDB do Paraná para se distanciar um pouco até do Romero Jucá, eu sou do Michel Brasil, Temer, etc. Mas o senhor é tem muita filiado gente boa no MDB do MDB. Brasil. Tem o Pedro Simon no Rio Grande do Sul, tem muita gente séria, como o Mauro Mariani em Santa Catarina, que é candidato a governador também. O Sartori também no Rio Grande do Sul, tem muita gente boa nesse PMDB do Brasil que eu tenho muito orgulho. Não é só no MDB do Paraná e eu não procuro me distanciar do MDB nacional. Acho que a discussão tem que acontecer internamente. Nós fazemos esse debate com muita consistência, é um processo democrático interno que nós precisamos estabelecer sempre. Vence a vontade da maioria em relação a candidaturas próprias, a coligações e definições também. É uma bandeira pesada. O senhor votaria, por exemplo, no Henrique Meirelles, que é o candidato do MDB para a presidência? Claro que sim, ele é o candidato a presidente da República do MDB. Porque ele tem pautas completamente diferentes das que o senhor defende. Houve uma votação interna, tem e respeita as minhas posições. E quando ele veio para cá em Cascavel, eu já disse a ele, aqui não tem privatização de Sanepar, não tem privatização de Copel. Eu sou contra as privatizações, não aceito esse modelo. Votei contra, inclusive, quando as exigências eram contrapartidas de privatizações para estados que queriam receber apoio do governo federal, aquele momento em que estados viviam um estado de... os governos estaduais viviam um estado de calamidade, como é o caso do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul também. Votei contra a contrapartida, a privatização como contrapartida, e sou contra o modelo de previdência que ele implantou. Agora, ele é o candidato do meu partido. A democracia interna faz com que a maioria decida por um nome. Eu tenho que respeitar isso internamente, ou é infidelidade partidária e eu vou respeitar o estatuto do meu partido. Mas o senhor está falando o tempo todo assim da fidelidade partidária, né, do fechamento de questão em Brasília, que o senhor votou contra a vontade em algumas questões, que o senhor tem que votar num candidato que aparentemente tem pautas diferentes da sua. Por que o senhor continua no MDB? Porque a discussão tem que ser feita internamente. Eu quero mudar o partido. Eu tenho um grupo dentro do partido que pensa diferente do que muitas pessoas pensam. E a conjuntura, ela muda. Era uma agora, depois dessa eleição vai mudar, eu vou continuar no PMDB para mudar o PMDB. É uma bandeira mais difícil de carregar nessa eleição do que na eleição de 2014, candidato do Claro MDB? que sim, a gente não tinha tanto desgaste por conta de um governo que tem sérios problemas, como os que você citou aqui mesmo, problemas de corrupção. Agora, eu nunca quis fazer parte desse governo. Você lembra da história da mala, do Rocha Loures, que participou? Na época eu fui sondado para ser ministro do Temer. E eu não quis ser ministro, exatamente porque seria a proteção a um escândalo, a uma investigação do próprio Rocha Loures. Eu não quis, exatamente porque eu, sendo ministro, ele assumiria uma vaga, porque ele é suplente dessa chapa. Diferente do Ratinho Júnior, que aceitou ser secretário do Beto Richa, eu não aceitei ser ministro do Temer. Continuo o MDB, mantenho as minhas posições, brigo internamente, mas não abro mão de princípios e também da disciplina partidária, respeito o estatuto. Agora, não vou fazer algo que seja contra os meus princípios, que não seja debatido amplamente pelo partido e que eu não seja derrotado internamente. Qual é a sua relação com o deputado Rocha Loures, falando nisso? Não, nenhuma, não tenho relação com ele. Eu fui candidato a deputado federal, ele também. Nós disputamos votos, não temos nenhuma relação. O Erickson tem uma questão? O Rocha Loures, a existência do Rocha Loures como suplente influenciou nas denúncias, na votação contra as denúncias do Michel Temer? Nem, de jeito nenhum. Naquele momento, o Rocha Loures estava completamente afastado do governo, do próprio presidente Temer.
Se fosse para influenciar o meu comportamento como deputado federal, eu teria aceitado ser ministro do Temer, ou teria me licenciado agora para ser candidato a governador, porque ele é o suplente da chapa, ele assumiria exatamente para preservar essa imagem do partido aqui do Paraná, que é de um partido sério, que se combate a corrupção, que não rouba e não deixa roubar, é que eu não abri mão do meu mandato.